Aleluia. Enquanto isso, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Salmos, capítulo número 33. É o texto base, irmãos, para conversarmos essa manhã. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Salmos capítulo número 33, irmãos, muito feliz com o texto de hoje. E eu fico muito feliz, irmãos, como de alguma forma, quando percebo que Deus, se você reparar as músicas que o Ministério de Louvor escolheu para louvar a Deus, eu acho que foram 3 músicas ou 4, já esqueci, tá? 4 músicas. As 2 primeiras, irmãos, falavam daquilo que vou pregar nessa manhã, que é louvar a Deus. E eu gostaria de ler o capítulo todo. Tá bom, irmãos? Ler o capítulo todo para a gente ter uma compreensão maior do contexto da história. Mas a bem na verdade, irmãos, é que quem é o Deus dos cristãos? Talvez seja sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Quem é Deus? Talvez melhorando essa pergunta. Quem é aquele que nós amamos, louvamos, servimos e obedecemos? Quem é aquele que ama pecadores? Talvez não esteja correto isso que eu estou dizendo, irmãos. Que ama o mundo, que se deu nessa boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus, que junta 2 atributos de Deus na cruz do Calvário, santidade de Deus, porque a santidade de Deus exige que o pecado pague o que ele fez, exige justiça para todo aquele que pecou, mas o amor de Deus, irmãos, é aquele que transforma, que se manifesta em atitude, a gente chama de bondade ou de misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. E foram essas 2 coisas que levaram Jesus na cruz: a santidade de Deus, que clama por justiça diariamente, mas também seu amor para conosco, que quer nos resgatar e nos aproximar, nos fazer chegar a Ele. Transformar nossa vida, irmãos. Deus tem um desejo, irmãos, quero também falar sobre isso nessa manhã. Mas quem é esse que a gente dá a Ele um nome tão pequeno, mas não há outro como Ele? Não há outro como Ele, irmãos. Na verdade, irmãos, há muitos outros que se chamam Judas, Mateus, Nelson. Tem alguns que se chamam até Jesus Cristo, irmãos. Na verdade, irmãos, mas quando você pensa em Deus e no seu nome, o que vem à sua mente? Irmãos, no século passado, irmãos, parece que é muito tempo atrás, mas 50 anos atrás, meados do século passado, de 1950, irmãos, 60 ali, nesse auge de uma era hippie. Agora é woke, né, irmãos? Mas no auge da época hippie, irmãos, se dizia muito que a religião seria extinta, que essa busca por Deus acabaria em pouco tempo, que essa paixão por Deus, por transcendente, por aquele que é eterno, acima, maior, acabaria, passaria como uma modinha, irmãos. Bem na verdade, irmãos, que atualmente, hoje em dia, o que a gente vê é uma quantidade enorme de atletas e de celebridades, de atores, de políticos se convertendo, é enorme, irmãos. Bem na verdade, irmãos, que os políticos, irmãos, com uma chamada Agenda 2030, estão tentando, irmãos, meio que parecido, irmãos, fazer uma agenda política, no sentido de meio que uma justiça social, que é muito diferente de justiça bíblica, mas tentando, talvez, fazer política, olhando, irmãos, para Deus. Bem na verdade, irmãos, que tem um monte de gente que olhando para Deus, estão olhando e achando que a Bíblia precisa ser alterada, mudada, os princípios e valores. Bem na verdade, irmãos, é que como os meios de comunicação, como tem igreja que ali está. Bem da verdade, irmãos, como tem a cada dia pessoas se entreguem a Jesus Cristo e cada vez mais apaixonados por Ele. E há 50 anos atrás, aquilo que se dizia, irmãos, que de alguma forma o amor das pessoas se esfriaria por Deus, irmãos, está mais quente do que nunca. O assunto de hoje, irmãos, perceba, é sobre Deus.
em todas as esferas, seja positivo ou negativo, irmãos. E é por isso que eu quero falar sobre Ele. Falar sobre Ele. A Bíblia, irmãos, é essa revelação de Deus para nós. A criação também, irmãos, a gente vê Deus em toda a criação, mas através das Escrituras, irmãos, a gente vê essa manifestação de Deus para nós, senão não tem como compreender. E o primeiro versículo da Bíblia, irmãos, na metade do versículo diz, no princípio, Deus. E aí vem todo o resto, irmãos. Deus não se preocupa em começar dizendo seu CPF e RG quando nasceu, até porque Ele não tem início nem fim, Ele é eterno, infinito. Mas Ele já começa dizendo que no início era Ele. E essa é a coisa mais fabulosa, e é por isso que escolhi falar dele hoje, irmãos, para mim e para você. Porque na sequência dos próximos 3 cultos de domingo, quero seguir um plano que começa com Deus. Então eu queria pedir para você não faltar os próximos 4 domingos. Eu tenho algo que eu quero derramar sobre essa igreja em nome de Jesus, que começa hoje falando sobre Ele, em nome de Jesus Cristo. Porque as coisas começam nele. Nele. Porque você acabou de cantar para Ele. Porque você veio aqui adorar Ele. Porque você é aquele que vive para Ele. Porque você deseja, você se entristece quando ofende, viola os seus 10 mandamentos. Mas também se alegra quando você sabe que agrada a Ele. Você é como eu. Por isso que o conhecimento de Deus, irmãos, ele tem um propósito. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre esse conhecer a Deus, e o que esse conhecimento, aonde ele nos leva e onde tem que nos levar. Salmos capítulo 33. Cantem de alegria ao Senhor. Eu estou usando o NVI, por favor. Vocês são justos. Aliás, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louve ao Senhor com harpa. Ofereça-lhe música com lira de 10 cordas. Olha que coisa mais fantástica. O próprio Deus desejando receber louvor também com instrumentos. E também com excelência, porque olha o que diz o verso 3. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Verso 4. Pois a palavra, olha irmãos, 4 motivos porque a gente deve louvá-lo, adorá-lo e agradecê-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama justiça e retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Aqui é um comentário de Gênesis 1, irmãos. Olha que coisa mais fantástica, a própria Bíblia comentando a Bíblia. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, irmãos. Por quê? Por causa de tudo aquilo que a gente já leu. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus Ele olha, aliás, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa, irmãos, olha que coisa mais fantástica. Para Ele ver, irmãos, Ele tem que estar ali, comigo, com você, onde quer que... Irmãos, a onipresença de Deus. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Verso 15. Ele se forma, aliás, Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Só Ele é onisciente, irmãos. Verso 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória,
apesar de vossa grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome, ou tempos difíceis. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E esse capítulo termina com uma oração dizendo: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Deus de graça e de poder, Deus, esse é o teu nome. E significa muito. Que nunca nos falte o temor, a reverência, o respeito, o conhecimento. Que nunca nos falte o relacionamento com você. Que nunca nos falte a alegria, a fé, a esperança. Que nunca nos falte. Nós te amamos. Fale conosco, gere fé em nossos corações. Queremos atentar o nosso coração e os nossos ouvidos para a palavra dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dá um abraço nessa pessoa do teu lado, em nome de Jesus. Eita, abraçar faz bem, irmãos. Irmãos, então é sobre isso que eu quero falar. Eu acredito piamente que resposta de oração, Deus quer que fale sobre isso. Então vamos lá. Vamos lá para a gente conseguir orar um pouquinho. Um pouquinho não, né, irmãos? Um pouco. Quem é Deus? Quem é esse que nós amamos, servimos e adoramos? Quem é esse que nós entregamos a nossa vida a Ele? Que nós o reconhecemos como Salvador e como Senhor. Ainda trememos diante do Seu nome? As nossas pernas ainda tremem quando abrimos a Sua palavra? Nosso coração treme quando a gente vem para a igreja? Eu sei que o nosso coração às vezes treme, irmãos, quando um raio, um trovão, tem gente que fecha a cortina para até não ver, acho que de alguma forma vai ser um pouco mais protegido. Mas nós trememos diante dele, irmãos. Quando nós cantamos, pensamos nas letras, toca o nosso coração, permitimos que aquilo que cantamos, que sai da nossa boca e que a nossa cabeça pensa, permitimos que desça até o nosso coração e nos faça chorar. Nos faça chorar. Quem mais vale na nossa vida, irmãos? E como que nós mostramos isso? Por isso eu quero começar dizendo, irmãos, sobre quem é esse Deus. E para você descobrir cada vez mais quem é Deus, que em Gênesis capítulo número 1, verso número 1, no princípio, Deus, Ele não se preocupa em dizer sobre a sua pessoa. Ele vai dizer isso, irmãos, sobre toda a Bíblia. Então, por isso que a gente precisa ler a Bíblia continuamente. E aqui é uma porção, no capítulo número 33, que a gente vai aprender coisas sobre Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero aprender aqui, irmãos, eu volto depois no verso número 1, 2 e 3, mas a primeira coisa que eu quero repartir é o que diz o verso número 4, irmãos, que a gente tem motivos para louvar a Deus. Irmãos, a gente tem motivo, você e eu temos motivo para a gente se sentir seguro, cheio de esperança, dormir tranquilo, irmãos, acordar bem. A gente tem motivo para cantar, irmãos. Irmãos, eu não sou do louvor e eu não canto bem, irmãos. Eu canto desafinado, eu esqueço as letras, irmãos. Mas, irmãos, isso é para cantar aqui em cima, irmãos. Para cantar no banheiro, na minha sala, cozinha, lavando louça, irmãos. Quando eu levanto, estou indo trabalhar, dirigindo, irmãos. Eu sou perfeito para cantar, irmãos, porque eu amo meu Deus.
E deve ter algum filtro, irmãos, nos ouvidos de Deus, irmãos, quando me escuta. Eu não sei se é, irmãos, parecido com quando a gente é pai e a gente coloca o tênis do filho quando ele tem 1 ano, 2 anos, na mesa. Não estamos nem aí, irmão, se está sujo, é bebezinho. Aquele sapatinho nós colocamos na mesa, não importa se é do lado do pão, irmão. Agora coloca o tamanho 42 do lado do pão, você vê se a gente... Quando é bebezinho, irmãos, o bafinho do bebê, irmãos. Ai, que coisinha mais gostosinha. Quando ele peida, irmãos, o bebê. Isso mesmo, graças a Deus, que bom que você peidou. Isso mesmo, não é assim, irmãos? Teve um dia, eu não sei, acho que foi o Gustavo, né, amor? O Gustavo estava gemendo debaixo da mesa, Anderson. Prisão, o intestino que não... Ele não fazia cocôzinho todo dia, irmãos. Eu acho que ele tinha 5 anos, não lembro quantos anos ele tinha. 3 anos, e aí ele, há dias sem ir no banheiro, e ele estava de cócoras, não sei se essa é a palavra, irmãos, debaixo da mesa. Gustavo é branquelo, irmãos, ele estava todo vermelho, fazendo força para fazer cocô, e aquele dia eu não aguentei, irmãos, eu peguei ele, brabo, não com ele, irmãos, brabo com a situação. Peguei ele, irmãos, pela canela e pelo punho, irmãos. Levei ele para o quarto, coloquei na cama e disse, amor, me ajude. Tirei a roupa dele, irmãos. E o cocô tinha uma camada dura. E o bumbum dele estava como uma bexiga. Coisa mais feia. E eu disse para amor, me traga um talher, irmãos. Amor, traga um talher para mim. Para tentar tirar aquilo com o talher, irmãos. E quando eu vi que ele se mexia de dor, irmãos, e eu ia machucar, irmãos, eu fui com o dedão, irmãos. Irmãos, mas veio, irmãos, parecia quando estourou as represas de Brumadinho, irmãos. Veio aquela... Primeira coisa que ele disse, graças a Deus, né, mãe? Fiz cocô, graças a Deus, né, mãe? E a Luciana disse, graças a Deus. Bem, na verdade, irmãos, é que a gente tem muito motivo para amar Deus. Independente se a gente tem uma oração ou outra que Ele não respondeu, e que a gente fica de cara com alguma coisa ou outra que aconteceu com a gente, e que a gente ficou triste por muito tempo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a gente tem motivos para louvá-lo e para exaltá-lo e para engrandecê-lo, irmãos. Porque a sua palavra é verdade. Isso é tão importante em dias de hoje, irmãos, que a mentira parece uma verdade. E que se mente tanto a tal ponto que a mentira se torne verdade, irmãos, e as pessoas acreditem. Irmãos, que só um Deus que não mente, como diz 1 Samuel, irmãos. Só um Deus que não mente, como diz 1 Samuel capítulo 15, versículo número 29, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só ir para a gente dar valor, irmãos, para que tudo aquilo que Ele disse, irmãos, a gente tenha essa segurança. Ele não mente, Ele não mente, Ele não mente. Se Ele disse, está dito, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Você entende, irmãos? Isso é motivo da gente servir um Deus que não mente, mas que sempre fala a verdade. E tudo aquilo que Ele disse, que está escrito na sua palavra, irmãos, é verdadeiro. Irmãos, você não tem a ideia da segurança que nos traz. Saber que Ele ama 2 coisas. Ele ama o julgamento, Ele ama a justiça. E Ele ama a retidão. Ele ama o que é certo, irmãos. A retidão é isso, é o que é certo. Entendam uma coisa, que esse Deus que você dobra o joelho e ama, e adora, e canta, e ora, irmãos, e vem adorar Ele no culto na igreja, e abre a Bíblia para ler sobre Ele, irmãos, Ele ama a honestidade, Ele ama a integridade, Ele ama aquilo que é correto e que é certo. Ele ama essas coisas. Em compensação, irmãos, o entristece, Ele abomina aquilo que é contraste disso e oposto. Ele ama, irmãos, a justiça. Ele ama, irmãos, fazer o que é correto. Ele ama a justiça. Ele ama o bom julgamento. Irmãos, Ele é o justo juiz, irmãos. Que a gente evite julgar. Mas se a gente for julgar, irmãos, façamos de forma correta. Não corrupta. Não porque é o pastor Nel, então porque é o pastor Nel. Pastor Nel, fique para cá, fique para aqui. Não, irmãos, mas quando a gente for fazer juízo, julgamento, seja de um filho, de um pai, de um vizinho, irmãos, de um irmão da igreja, seja de que for, irmãos, com justiça. Com justiça. Pastor, mas geralmente a gente, como é limitado, não sabe de tudo, então vamos tentar evitar julgar, irmãos. E deixar com Ele. Ele ama isso, irmãos.
E a Bíblia diz, irmãos, que a terra está cheia da sua bondade. A bondade, irmãos, de Deus tem a ver com duas coisas, com amor e misericórdia. A bondade de Deus sobre a terra, irmãos, tem a ver com amor. Irmãos, gostaria que você abrisse lá em Atos, capítulo número 17, para você entender um pouquinho da bondade de Deus sobre toda a terra, irmãos. Atos, capítulo número 17, verso número 24. O apóstolo Paulo está pregando o evangelho aos gregos, irmãos, na Grécia. E olha a bondade de Deus, ele está explicando, verso 24, do 17 de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por quê? Porque ele é muito maior do que as igrejas e os templos, irmãos. Ele não é servido por mãos de homens. Olha que fantástico, irmãos. Ele criou a criação, irmãos. Ele não precisa dela. Quem precisa do sol, irmãos, são as árvores, eu e você. Deus não precisa de tudo aquilo que Ele fez. Ele é autossuficiente. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida. Irmãos, Ele dá a todos, Ele dá a todos. Ele dá para o satanista, Ele dá, irmãos, irmãos. Ele dá para o malandro, para o criminoso de colarinho branco, para o cristão fervoroso, para o cristão meia boca. Ele dá a todos. Isso é bondade, irmãos. Ele dá o quê? Vida, fôlego e demais coisas. Então você olha para o teu vizinho, irmão, serve o diabo, irmãos, e você pensa assim, e descarado. E aí você olha para os patrimônio, para os bens, irmãos, do vizinho e pensa, puxa, eu que sirvo o único Deus verdadeiro, ando de ônibus, e o meu vizinho que serve o diabo, descarado. Irmãos, isso é graça comum de Deus que a gente chama na Bíblia. A graça comum. Deus também deu inteligência, irmãos, para aquele que não o serve. Deus também deu sabedoria para aquele que não o busca. Deus também deu saúde para aquele que é rebelde a Deus. Isso se chama graça comum. Por quê? Porque a terra está cheia da sua bondade. Da sua bondade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E o que Deus, mas ela tem graça comum então para aquele que é rebelde para Deus e para aquele que é fiel, irmãos, vai estar no texto, vou chegar nisso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí não tem só graça comum, irmãos. Aí tem a mão de Deus sobre a cabeça da pessoa. Irmãos, então a gente tem motivo para cantar, para louvar, para vir na igreja, para ler a Bíblia, para ofertar, para dizimar, para servir Jesus, irmãos. E aí olha o que diz sobre ele esse capítulo, irmãos, no verso número 6 e no verso número 7. Ele é aquele, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes como o sopro da sua boca. Irmãos, está falando aqui desse atributo de Deus, que ele é transcendente. É uma palavra complicada, mas é um atributo de Deus, a transcendência. O que é transcendente? Transcendente significa alguém que é acima de qualquer coisa. Ele é acima da criação. Deus é acima dos seres humanos, irmãos. Deus é acima das árvores, do sol, das estrelas, das galáxias, do universo. Ele é acima, Ele é transcendente. Ele fez tudo com o sopro da sua boca e com a autoridade da sua palavra. Do nada Ele fez tudo. Do nada Ele fez tudo, irmãos. E a gente tem que olhar para essas coisas, irmãos, e ficar de cara, e o queixo cair, irmãos, e a gente ficar espantado e maravilhado. Irmãos, quem já foi no Circo de Soleil? Eu nunca fui, irmãos, mas já assisti vídeos do Circo de Soleil que a gente fica, nossa, eu não acredito que aquele cara fez isso. É fantástico, irmãos. Quando você vai num lugar muito bonito, irmãos, ou que o homem dança de uma forma, ou um b-boy dá um mortal triplo carpado twist, irmãos, você fica, meu Deus, como é que ele fez aquilo, irmãos? A gente já fica feliz e alegre com aquilo que o ser humano fez. Irmãos, a gente precisa olhar para aquilo que Deus fez. E a gente precisa ficar esbabacado, espantado, maravilhado. Tem que encher o nosso coração de alegria, irmãos. Tem que ser motivo de oração. A gente tem que saber o que orar depois, pensando nessas coisas, irmãos. A gente tem que orar com muito mais profundidade, com fé, irmãos, e de forma muito mais fervorosa, compreendendo essas coisas. Irmãos, eu e você, irmãos, nós precisamos compreender sobre Deus, entender sobre Ele. Para isso nós precisamos ler a Bíblia.
Ele é o que fez, irmãos, versículo número 6 e versículo número 7 do capítulo número 33, derruba a teoria da criação do universo, irmãos, pela evolução espontânea, irmãos. Aqui está dizendo que não tem evolução espontânea. Aqui está dizendo que tem um criador, um designer, uma mão poderosa, que tem um arquiteto, uma cabeça pensante. Nós o conhecemos como Deus. Como Deus, irmãos. E por causa disso, irmãos, diz o verso então número 8, por causa disso, irmãos, desse conhecimento de Deus, irmãos, nós estamos lendo aqui um capítulo só da Bíblia, irmãos, que não dá nenhuma folha, dá meia folha da Bíblia. Imagine se você ler a Bíblia inteira. Irmãos, aqui dá meia folha, irmãos, e na minha Bíblia aqui, irmãos, pela numeração, irmãos, são mais de 1000 folhas. Se em meia folha, irmãos, a gente já compreende coisas tão poderosas de Deus, quiçá, irmãos, a gente lê a Bíblia inteira. Começou o ano, irmãos, faça você esse voto pessoal de ler a Bíblia inteira. Tenha disciplina nisso e perseverança, não desista. Entra no YouTube da igreja, irmãos, nós temos a Bíblia toda comentada por pessoas aqui da igreja, chamado Bíblia Todo Dia. Entra lá no canal da igreja Templo das Águias do Maracanã, que é a nossa unidade, irmãos, aqui no bairro do Maracanã, que é Fátima, mas chama de Maracanã, né, irmãos? Entra lá no canal do YouTube nosso, irmãos, lá está Bíblia Todo Dia. E aí você está lendo o livro de Marcos, vai lá assistir o vídeo também de Marcos que você leu, mas depois que você lê, irmãos. Tá bom? Para você mesmo aprender a ter interpretação de texto. E compreender aquilo que Deus fala com você. Tá bom? Escuta ali o pastor Dirceu, a pastora Evelyn, irmãos. O Carlos, o pastor Adriano. Saudades daquele magricelo. Falar nisso, irmãos, o pastor Adriano está bem. Tá bom? Já ele vai estar aqui pregando, vou chamar ele para pregar, irmãos, para nós. Só que ele vai vir daí no culto da noite, irmãos, porque de manhã ele faz culto lá. Tá bom, irmãos? Mas é isso, irmãos, esse nosso conhecimento de Deus, irmãos, tem que fazer a gente tremer. Olha o que diz ali, irmãos, o verso número 8. Toda a terra tema o Senhor, e tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Aqui, irmãos, é para todos, não é para aquele que está na igreja lendo a Bíblia, irmãos, e tem o Espírito Santo, não, é para todos. Toda a terra tem que tremer e tem que temer diante dele, irmãos. Por quê? Porque ele é esse, o Todo-Poderoso, o único verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Pensa, irmãos, Deus criou o sol, Deus criou o céu, Deus criou as galáxias, Deus criou o inferno, Deus criou anjos. Deus só não criou uma coisa, irmãos, o mal. Só. O mal nasceu no coração de um anjo chamado Lúcifer. Pela corrupção do seu próprio coração. Irmãos, mas a gente tem que olhar para esse Deus que a gente lê na Bíblia e a gente tem que tremer. A gente tem que ter temor de Deus, nós temos que temer, irmãos. Nós temos, irmãos. Sabe quando toca aquela música, irmãos, e a gente tem que pensar, cara, será que isso está certo? Sabe quando a gente vai colocar aquele streaming, irmão, seja Max, Netflix, seja Amazon, Disney, Plus, Apple, não sei o quê. Sabe quando a gente vai assistir aquele filme que a gente está com uma vontade de assistir filme, tem um pouquinho de lazer, irmãos. O brasileiro gosta de assistir filme, o mundo gosta, né, irmãos? Mas sabe o que é temor, irmãos? Quando a gente coloca aquele filme, que foi amor, nossa, essa palavra que o rapaz falou ali agora foi meio estranha, irmãos. Irmão, nós temos que temer, irmãos. O temor de Deus faz a gente selecionar pedra de feijão. O livro de Isaías, se não me engano, diz que escolher o vil, o bom do vil. O temor do Senhor, irmãos, faz a gente expor os nossos olhos, ouvidos e coração a alguma coisa, mas filtrar, analisar e perceber, acho que não convém, acho que não está certo, acho que não é para mim isso aí. Acho que essa companhia não é para mim, acho que esse programa não é para mim, acho que esse lazer não é para mim, eu acho que essa música não é para reinar na minha casa, eu acho que é outra música. Eu acho que é outro tipo de filme. Eu vou dizer para vocês, irmãos, porque eu tinha prazer de assistir filmes de terror e filmes de morte. Tanto que eu assistia filmes chamados Faces da Morte, era nada a ver. Eu não tenho ideia de como eu conseguia. É que também não tinha Jesus, né, irmãos?
não tinha Jesus. Por isso, irmãos, o temor por Deus faz a gente pensar em tudo que a gente faz. E quando a gente faz as coisas, meus amores, e não pensa muito, alguma coisa está errada em relação ao nosso temor por Deus. Nós temos que tremer. Mas o temor por Deus, irmãos, ele tem uma diferença entre temor e medo. Precisamos entender isso. O temor a Deus é um medo. Mas ele não é um medo, irmãos, culturalmente humano. Então, pastor, qual é a diferença de temor e medo? Temor a Deus, irmãos, é quando nós olhamos para Deus como um filho olha para um pai piedoso. Não um pai ruim, irmãos, um pai piedoso. Não um pai alcoólatra, irmãos, um pai piedoso. Não um pai malandro, um pai piedoso, irmãos. Não um pai que não é pai, irmãos, um pai piedoso. Então, o temor é quando a gente olha para Deus como um filho olha para um pai, irmãos. E o pai é aquele tipo de pai, ser o melhor pai do mundo. Esse tipo de temor, de reverência, de respeito. Que o pai fala, a gente escuta. Que o pai fala, a gente obedece. Porque meu pai é top. Meu pai é top. Cara, por que eu não vou obedecer a ele? Meu pai me ama, se importa comigo, meu melhor amigo. Cuida de mim, se importa, e eu sei que ele me corrige, se eu fizer alguma coisa, ele vai me disciplinar, porque meu pai é assim, ele não quer que eu erre, ele não quer que me machuque, ele não quer que eu brinque com coisas que vão me destruir, seja o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Então o temor a Deus é isso, irmãos, quando a gente olha para esse pai, irmãos, com tanto respeito e reverência a esse pai piedoso. O medo já é diferente, irmãos, o medo é mais quando, sabe aquele cara que que roubou uma casa, irmãos? Ele roubou uma casa, entrou lá, a família estava lá, irmãos. Ele roubou a casa, ele limpou a casa do camarada, irmãos. Mas ele não só limpou a casa do camarada, irmãos, ele amordaçou as pessoas. Ele teve que amarrar, irmãos, porque ele levou tanta coisa que ele levou muito tempo com o time. E aí eles fizeram cocô, irmãos, na sala, eles jantaram, mexeram na geladeira, irmãos. E aí eles mexeram, irmãos, bateram nos filhos, deram cascudo no pai da casa. E mexeram com a esposa. Vou fazer um paralelo aqui, irmãos, o pastor Negrão, o fundador do Templo das Águias, um dos fundadores, ele chegou um dia em casa, irmãos, e ele chegou um dia em casa, irmãos, tinha fezes na sala. Tinha comida na mesa, geladeira aberta, e a cada cômodo ele entrava, ele dizia, Deus me deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Era o que Jó disse no livro de Jó, irmãos. Por quê? Porque os ladrões haviam entrado na casa dele, irmãos, tinham limpado tudo, tinham feito cocô na sala, irmãos, e ainda tinham feito janta, os folgados. Mas a reação dele, irmãos, por aquilo que ele conhecia de Deus, o seu temor, ele dizia, Deus, você me deu, está tudo certo. Você permitiu que entrassem aqui, está tudo bem. Irmãos, é assim. Nós temos que olhar para Deus como um filho olha para o seu pai piedoso, não, irmãos, como um criminoso, irmãos, que entra na casa de alguém, rouba tudo e ainda judia da família. E o pior, irmãos, ele foi pego de alguma forma, irmãos, e agora vai ser julgado. E o juiz é o cara que ele roubou. Pensa, irmãos, a cabeça do ladrão, irmãos, do bandido que vai ser sentenciado pelo juiz, irmãos, e o juiz é o camarada que ele roubou, que ele cascudiou, que ele amordaçou, que ele bateu nos filhos do juiz. E que ele ainda... irmãos, o que você acha que esse ladrão está no coração dele, irmãos, em relação ao juiz, que não é corrupto e é justo, e ainda foi contra ele o crime? Irmãos, é desespero, é pavor. Então o que nós temos que ter por Deus, irmãos, não é pavor, não é desespero, porque isso vai nos levar a nos afastarmos cada vez mais de Deus, irmãos. Mas o que nós temos que ter com Deus é temor, irmãos, olhar para Ele como um pai piedoso, porque isso vai nos aproximar dEle cada vez mais. Como você tem olhado para Deus? Quem é Deus para você? Quando você pensa nele, você se aproxima cada vez mais ou você fica um pouco de cara e se distancia? Nós temos que ter de Deus, irmãos, temor e tremor, diz o verso número 8. Por quê, irmãos? Porque o verso número 9 diz, aqui vai falar de um outro atributo de Deus, Ele é eterno. O verso 9, pois Ele falou e tudo se fez. Irmãos, Deus disse e
tudo, lesma, irmãos, papagaio, rato, irmãos, barata, mosca, pernilongo. Alguns eu acho que eu vou perguntar para Jesus quando chegar no céu, porque Jesus, por que você fez isso? Porque, olha, eu acho que só irritava a gente, butuca, irmãos. Mas deve ter mistério, irmãos, não sei qual que é. Mas esse texto, leia, irmãos, pois ele falou e tudo se fez. Significa que nada existia, a não ser ele. Esse é um versículo, irmãos, que fala sobre esse atributo de Deus, da sua eternidade, que ele é infinito, ou seja, que não tem início nem fim. Irmãos, quem tem início, irmãos, é cachorro, irmão, samambaia, projetos. Deus não, ele é Deus, ele é infinito, ele é eterno, ele não tem começo nem fim. Pastor, difícil de entender, para mim também, para mim também. Para mim também. O que me consola é que ele não mente, a sua palavra é a verdade. E o que formiga entende de Wi-Fi, né, irmãos? Então, o que me consola é isso, irmãos. Que eu sou um simples homem. Tentando cada vez mais compreender Deus naquilo que me é permitido que Ele deixou. E que um dia nós vamos estar diante dEle face a face. Por toda a eternidade o conheceremos. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz. Irmãos, olha que coisa mais linda ler isso na Bíblia, verso número 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Olha, deixa esse verso, irmãos, na projeção. Olha que eu penso duas coisas quando eu começo a ler a Bíblia e tentar raciocinar e pensar de um dia para o outro, irmãos. A primeira coisa que eu penso é o que está no próprio versículo, que é a interpretação de texto. Que Deus, Ele desfaz planos das nações e projetos, Ele frustra projetos dos povos. Não é nem de pessoas, é de famílias, é de povos inteiros, de nações inteiras. Então a primeira coisa na própria interpretação de texto é que eu compreendo que às vezes os povos e as nações estão tão perdidas e longe de Deus, que Deus frustra tudo que estão maquinando fazer. Sabe que essa é uma das esperanças que dá no meu coração sobre o Brasil, irmãos. Às vezes eu fico pensando, irmãos, né? Quem pode tirar aqueles que... E quando eu olho para esses textos, irmãos, fico tão feliz. Deus está no governo, irmãos. Deus é soberano. E ainda que os povos e as nações, irmãos, e tão longe de Deus estejam, irmãos, e por isso rebeldes, irmãos, contra a sua lei e vontade, irmãos, Deus desfaz. Então a primeira coisa que aprendo nisso, irmãos, é que a gente está tão longe de Deus que pode ter planos que não tem nada a ver, irmãos, com Ele e com suas coisas. Aí eu quero puxar para a igreja, eu quero puxar para mim, eu quero puxar para a minha família, eu quero puxar para você. Será que Deus tem desfeito alguns planos que a gente tem feito? De tão longe que a gente pode estar dele? De tão sem noção que a gente pode estar arquitetando coisas e Deus diz, não vai por esse caminho. O livro de Tiago fala sobre isso. Ninguém pode se levantar e dizer, amanhã eu vou fazer isso e aquilo outro, eu vou para outra nação, e vou lá vender e comprar, e vou me bem-suceder, porque se Deus não abençoar, irmãos, e não tiver naquilo, não tem como. Mas eu aprendo isso, irmãos, e a segunda coisa, irmãos, que eu aprendo aqui é que as pessoas estão perdidas, que fazem planos que Deus tem que destruir, irmãos, mas a segunda coisa que eu aprendo nesse verso número 10 é que Deus, irmãos, Ele é tão poderoso e esse outro atributo de Deus, que Ele é imanente. Imanente significa que participa. Deus participa, irmãos, não só da criação, que Ele fez tudo, dividiu, separou céus de terra, mar da terra seca. Deus participa, irmãos, não só da criação, mas do próprio tempo. Ele fez tudo, como diz o verso número 9, mas também da história da raça humana. Esse é o Deus, irmãos, que você serve. Imanente, que participa da história da raça humana.
Não é fantástico isso, irmãos? Olha o Deus soberano que você serve, irmãos. Deus não criou o mundo, irmãos, virou as costas, jogou a chave do mundo em algum lugar, num terreno baldio e foi embora. Ele é transcendente, está acima de tudo, irmãos, Ele é eterno, não tem início nem fim, criou todas as coisas, irmãos, e Ele é imanente, irmãos, Ele participa do tempo, da criação e da história da raça humana. Ele se envolve. Quando você for orar, irmãos, você precisa pensar nessas coisas. Isso vai fazer progredir o teu tempo de oração na presença de Deus. Você precisa chorar diante de Deus acerca dessas coisas. E por isso, quando você pede para Deus alguma coisa, você pede uma vez só. Porque você já sabe que Ele fala e acontece. Que Ele é fiel sempre. Que Ele ama a retidão e a justiça. Que a sua palavra é a verdade. Que Ele criou os céus e terra. Aí você pede uma vez só. Por isso que você gasta muito tempo adorando a Deus e pouco tempo intercedendo, seja por você mesmo, ou pela igreja, ou pelo Brasil. Porque daí você só fala uma vez. Porque o teu coração não tem dúvida de com quem você está falando. E aí, irmãos, e daí é fantástico, irmãos. Mas os planos do Senhor, verso número 11, os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Hã? Que planos são esses, irmãos? Quais são os planos do Senhor que permanecem para sempre, irmãos? Verso 11. Tem muitos planos de Deus, irmãos, individuais, para nossa família, para nossa nação. Mas agora eu quero falar no verso número 11, irmãos, eu quero te dar uma chave de ouro. Vou te falar do plano eterno de Deus. O verso número 11 diz, irmãos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Irmãos, a Rússia está brigando com a Ucrânia, está guerreando. A China quer Taiwan. Irmãos, o mundo está em guerra. E sempre teve em guerra, irmãos. Nunca houve paz absoluta na face da terra. Sempre houve guerra. Desde que Caim, irmãos, começou guerra com Abel. Mas agora, apesar das guerras, irmãos, e da maldade no coração humano, irmãos, que é por isso que acontecem as guerras, eu quero te falar do plano eterno de Deus. O plano dos homens são frustrados, irmãos, mas os planos de Deus permanecem para sempre. Eu quero te mostrar agora, Neo, qual que é o plano de Deus para sempre? Vou te mostrar. Apocalipse, capítulo 22, está o plano de Deus eterno. Está isso em Gênesis 1 e 2, quando Ele fez o homem e o jardim do Éden, e Apocalipse, capítulo número 21, esse é o plano de Deus, que está de vento em popa, irmãos. As coisas às vezes estão difíceis, irmãos, para umas famílias e umas nações, mas os planos de Deus, irmãos, são de vento em popa. Que ninguém pode frustrar os planos de Deus. E agora quero te mostrar na Bíblia qual é esse plano, irmãos. Às vezes você leva um ano para ler a Bíblia para chegar no livro do Apocalipse e no capítulo 21, né, irmãos? Então vamos lá, já vou dar spoiler. Do plano eterno de Deus, capítulo número 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Ó, que coisa mais linda, irmãos. Não tem tempo para falar sobre isso, mas vai passar céus e terra. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Que cidade é essa, irmãos? Não tem a ver com rua. Preparado como uma noiva adornada. Essa é a cidade santa que desce do céu, irmãos. Essa noiva preparada, adornada. Noiva para quem, irmãos? Preparada e adornada para o seu marido. Quem lê a Bíblia, irmãos, sabe que é Cristo. Que é Cristo, irmãos. Verso 3, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, vinha do trono e dizia uma forte voz, irmãos, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O que é tabernáculo? É a habitação. Ou seja, agora Deus habita com os homens, com os quais Ele viverá.
Irmãos, isso aqui é motivo, irmãos, de esperança eterna. O plano de Deus não é nos salvar. O plano de Deus não é perdoar nossos pecados. Porque senão a cruz seria o fim. O plano de Deus é morar conosco. Deus desejou na eternidade conviver com você, Andy, pessoalmente. Deus quer morar na mesma cidade com você, na terra. Aquele, irmãos, que fez as galáxias, vai morar num planeta. Por isso, quando ele ressuscitou num corpo de homem, o Cristo. Porque o desejo de Deus, o seu plano eterno, que ninguém frustra, é morar conosco. Mas pastor, quem vai ter o direito de morar com Ele por toda a eternidade? É que essa noiva que estiver adornada. Pastor, como é que eu faço? Olha para a noiva antes do casamento, irmãos, no dia. Ela tira o dia para se arrumar. Os maridos não, né? Os maridos, puxa, falta uma hora, deixa eu me arrumar. Hã? Mas as noivas, irmãos, tem desde manhã. É um tal de pé, um tal de unha. Hã? Vira do avesso, milanesa, e vai para lá e vai para cá, não é verdade, irmãos? Hã? Chama as amigas já para... Porque é muito tempo, né, irmãos, para pelo menos o dia não ser chato. Hã? A noiva gasta o dia, irmãos. Por quê? Porque vai se encontrar com o noivo. E nós não podemos menos, irmãos. Nós estamos na iminência de se encontrar com o noivo. Portanto, eu te digo, a noiva de Jesus Cristo se prepara para se encontrar com Ele. Pastor, mas já faz tempo, é igual no dia de noiva, irmãos. É bastante tempo mesmo, irmãos. É bastante tempo, mas deixa Jesus no centro da tua vida, irmãos. Se prepara, porque vai valer a pena. Esses planos, irmãos, de Deus eterno, de viver com a gente, irmãos. Hã? Feliz é a nação em que tem o Senhor como Deus, diz o verso número 12. Ou seja, irmãos, no 9, as nações que são frustradas dos seus planos. No 12, é a nação feliz que tem Deus como Senhor. Você tem Deus como Senhor da tua vida? Ele é o centro do teu coração? Então você é abençoado. Você tem a bênção de Deus sobre a tua cabeça, sobre a tua filha, sobre o teu filho, sobre o que você possui. Pastor, eu sou rebelde, eu faço plano sem estar aí com Deus. Então, irmãos, é o oposto de ser abençoado, é amaldiçoado. E não é porque Deus joga praga, irmãos, é porque Ele tira a mão. É porque Ele tira a mão. O fato, irmãos, de coisas de Deus, mesmo a gente sendo infiel, é porque a mão dele está protegendo, irmãos. Agora deixa Deus tirar a mão e a gente viver pela sorte das nossas próprias escolhas de um tolo. Irmãos, é pepino em cima de pepino. Uns são abençoados, irmãos, aqueles que o temem são abençoados, e os que não o temem, irmãos, sofrem por causa disso. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Né? Aí vai para os últimos versículos, né? Verso número 13 e 14, diz que Deus está de olho em tudo, irmãos. Onipresente, Ele observa tudo, os habitantes da terra, para Ele observar, Ele tem que estar ali, né? Onipresente. Ele conhece tudo o que fazem, no verso 15. Conhece tudo, é onisciente, irmãos, sabe de tudo. Não dá para esconder nada dele, irmãos, Ele é Deus. E aí, me chama muita atenção o verso número 16 e 17, Deus, irmãos, até agora Ele está revelando Ele na eternidade, e agora Ele vai revelar os homens. E que a gente tem que se olhar para esse texto. E aqui, irmãos, há um grupo de homens, verso número 18, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Então, aqui ele está mostrando que existem pessoas que se sentem seguras pelo exército que possuem. Um rei fica tranquilo, satisfeito, e se sente seguro por ter muitas pessoas que o protejam. Aqui é um cara fortão, irmãos, que ele precisa escapar. E o escape
depende da sua força, e ele é fortão, irmãos, ele consegue. E aqui tem pessoas que confiam naquilo que possuem, tem, no caso aqui, cavalos. Especificamente na guerra, se você está homem a homem, mas você tem um cavalo, você tem vantagem. Irmãos, será que nós somos assim? Será que o viver que temos nessa vida que Deus nos deu, irmãos, na terra, é um viver que nós confiamos, irmãos, em coisas que possuímos, sejam em cavalos? Ou a gente confia na nossa própria força, porque a gente sabe que é fortão, irmãos, então a gente confia no que a gente produz, a gente confia na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na nossa expertise? Ou a gente confia, irmãos, naquilo que em quem a gente está aliançado? Puxa, eu fiz um contrato, eu fiz uma aliança, puxa, isso aqui é bacana, como um rei nos seus soldados. Será que nós somos assim? E esse texto bíblico vai dizer, irmãos, que isso não é suficiente para nos salvar, irmãos. Isso não é suficiente, irmãos, para nos proteger ou nos manter seguros, irmãos. E aí vai dizer um outro grupo de pessoas, irmãos, que diz ali o verso número 18 e 19, mas o Senhor protege quem o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Então, irmãos, nesse contraste aqui há dois tipos de pessoas, aqueles que confiam em si mesmos, e no que possuem e no que têm, e aqueles que confiam em Deus, e por isso têm temor dele. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você? Irmãos, eu vou te dizer de 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que não acreditam em Deus e não estão nem aí com Ele. O Deus delas é qualquer outra coisa, irmãos, porque esse vazio no nosso coração a gente preenche com qualquer coisa. Pode ser materialismo, pode ser bens, coisas, bola, jet ski, pode ser poder, pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser qualquer coisa. Nós conhecemos como os ateus. E tem os ateus teóricos e tem os ateus práticos. Mas aqueles que não acreditam na existência de Deus. Romanos capítulo número 1, irmãos, Salmos capítulo número 14 vai falar que tais pessoas são tolos, sem juízo. Romanos capítulo número 1 vai explicar porque são tolos e sem juízo. Porque Deus o tempo todo dá evidências da sua existência através da criação. E esses que se dizem ateus, diariamente lutam contra essas próprias evidências de um Criador, porque quando eles veem um beija-flor, irmãos, não é do acaso. Quando eles escutam um trovão, quando eles agradecem pela chuva que rega a plantação de alface que o camarada fez na casa, nos fundos. Ao segundo grupo de pessoas, irmãos, dizem acreditar em Deus, na sua existência em Jesus Cristo, irmãos, mas têm pouco interesse nele. Pouco interesse de buscá-lo, de conhecê-lo. São mais as pessoas, irmãos, que entram dentro de uma estatística, irmãos, brasileira, do IBGE, que quando o cara bate na casa lá, qual a sua religião? Eu sou cristão, mas não vai para a igreja, faz ó. A Bíblia, irmãos, ele perdeu a chave da bicicleta, irmãos, do cadeado da bike, irmãos, e estava no meio da Bíblia, irmãos, e quem não abre a Bíblia faz ó. Esse é outro tipo de brasileiro, de ser humano, irmãos, que tem na terra, que diz acreditar em Deus, irmãos, mas não o busca, não o ama, não o serve, não o obedece, porque tem pouco interesse. Esse conhecer que diz que ter de Deus, irmãos, não entra em todas as áreas da sua vida, não mexe, irmãos, com todas as suas estruturas, não molda o seu casamento, nem a educação dos seus filhos, nem o seu caráter, nem como faz negócios, nem como gasta dinheiro, nem o que ele pensa sobre sexo, nada. Mas há um terceiro grupo de pessoas, irmãos, que creem no Deus da Bíblia, e por causa disso leem ela, irmãos, muito, para conhecê-lo cada vez mais e agradar-se dele e agradá-lo. Se satisfazer nele. São pessoas, irmãos, que comungam, que participam de uma comunidade, de uma igreja, irmãos. São pessoas que quanto mais leem a Bíblia, irmãos, mais preocupados estão em colocá-la em prática na sua própria vida e em todas as áreas da sua família, da sua casa, da sua vida. Que não tem Deus apenas para si, mas falam para os seus filhos, porque também querem a salvação deles. Que se entristecem quando violam os 10 mandamentos, mas que se alegram, irmãos, quando sabem que o agradam.
que tem o desejo de falar dele, irmãos, para os outros irmãos queridos. E que fazem de Jesus Cristo o centro das suas vidas. Que tipo de pessoa sou eu e você? Eu vou te dizer uma coisa, Deus recompensa aqueles que o amam, que o adoram e que o servem em obediência. Tanto que ele diz, tenham esperança. E a outra coisa que eu aprendo aqui sobre Deus, irmãos, é que Ele é um Deus pessoal. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a sua esperança no seu amor. Irmãos, você sabe que Deus é amor. Mas você também sabe que todo aquele que ama tem um objeto do amor. Pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser um cara que ama o carro. Você tem que entender, irmãos, que Deus é amor e Ele ama a Trindade. Deus Pai ama o Deus Filho ama o Espírito Santo ama o Deus Pai, eles se amam. Mas eles fizeram eu e você, irmãos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Você tem que entender uma coisa, irmãos, Deus é amor, mas eu e você somos esse objeto de amor. Somos a quem Ele ama. Você tem que entender que Deus não está longe, Ele é pessoal, Ele quer se relacionar, porque Ele te ama. Ele quer se mostrar, Ele quer se fazer visto, Ele quer andar com você, por isso que Ele andava com Adão e Eva na viração do dia, irmãos, no Éden. Vai além de você se sentir amado por Deus, irmãos. Você tem que entender que você é o que Ele ama. E é por isso que Ele quer ter um relacionamento pessoal. E é por isso que nós oramos, irmãos. Irmãos, a gente não ora para ter coisas. A gente ora para ter relacionamento com uma pessoa. O teu conhecimento bíblico, irmãos, ele não pode ser só cognitivo, racional. Enciclopédia bíblica, Barça na cabeça, irmãos. O teu conhecimento bíblico, irmãos, ou sobre Deus, tem que fazer você ter um relacionamento com Ele. E eu termino dizendo, irmãos, duas coisas. A primeira é então verso número 1, 2 e 3. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aquele que conhece a Deus, muda completamente a sua vida. É justo. Faz o que é certo. O teu conhecimento por Deus, irmãos, e o teu relacionamento por Ele vai moldar todas as áreas da tua vida. Seja a tua identidade, seja sexo, seja tudo. Tua relação com tarefas, com o vizinho, com o chefe. Tudo. Por isso que o texto diz, cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos. Cantem os que conhecem a Deus, porque os que conhecem a Deus e têm um relacionamento correto com Ele, acabam tendo um relacionamento correto com todos os outros. E eu termino dizendo, fiquem em pé, irmãos, por favor. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Deixa esse versículo na projeção, verso 22. Algo de Deus que está em nós, mas também algo de nós que está nele. De Deus em nós, irmãos, o seu amor. Esteja sobre mim, Senhor, o teu amor. E por isso que eu sei que você me cuida, me guarda, me protege, me sustenta, me disciplina. Me ama. Está comigo. Por isso que eu tenho esperança e alegria no meu coração. Você já imaginou você orar sobre isso, irmãos? Esteja sobre mim, meu Deus, o teu amor. E esteja em você, Senhor, uma coisa que eu tenho, esperança. Esperança é quando a gente espera. Esperar é aguardar. Você espera em Deus? Você confia nele? Você pode dizer assim, irmãos, esteja, Senhor, o teu amor sobre mim, como a minha esperança está em ti? Ah, não, pastor, eu não vou nem orar isso. Vamos orar isso agora, irmãos? Ah, não, Nel, eu não vou nem orar nisso. Porque a minha esperança está tão pouquinha nele, eu não quero um pouquinho amor dele em mim. Então, esse aqui, irmãos, nós precisamos amadurecer. Que esteja em nós, irmãos, o amor dele.
sabendo que não importa o tempo difícil, irmãos, não nos vai faltar o que comer, irmãos. E Ele é o que nos livra da morte, como diz esse próprio capítulo. Não importa, irmãos, o tempo difícil, irmãos, que se noticia, que a turma está falando, fique tranquilo, irmãos, há no nosso coração esperança, e por isso nós enchemos o nosso coração de alegria. Porque a gente tem um Deus invisível, mas real. Que encha o nosso coração do seu amor.